noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema quando o cônjuge se torna um ídolo. Amados, esse tema é um tema muito forte e que é muito difícil de ser encarado por muitas pessoas. Muitas vezes nós usamos as mentiras que nós falamos no último vídeo para dizer para nós mesmos que não existe isso, que isso é crente espiritualizando demais, que isso é porque os evangélicos são chatos com tudo. Mas, amados, no vídeo de hoje eu tô aqui para mostrar para vocês que é uma realidade e que sim, é algo que nós devemos tomar muito cuidado. Bom, amados, no meu deserto, como vocês já sabem, né, eu vivi aí um deserto do divórcio, né, passei por esse deserto, não foi fácil, nós estávamos juntos na igreja fazendo louvor num domingo e na segunda-feira da semana seguinte o meu marido me pediu o divórcio. Uau, que baque! Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus transforma até maldição em bênção. E eu realmente vi Deus fazendo essas coisas na minha vida através de toda a situação que estava acontecendo, que não foi fácil de enfrentar, mas que hoje eu entendo que era necessário eu passar e viver por todas as coisas que eu passei e vivi. Bom, de fato, a dor causada pelo divórcio, ela é tremendamente terrível, mas na circunstância do divórcio, alguns de nós, se não a grande maioria, tende a se aproximar mais de Deus, porque na hora da dor, né, a gente corre para os pés do Senhor para pedir ajuda. Então, amados, bom, eu já sou convertida há aproximadamente 15 anos e para mim foi muito difícil de encarar toda essa situação aí, porque além de saber que Deus abomina o repúdio, né, abomina o divórcio, que é o que muitos vão dizer para nós aí, eu tinha na minha cabeça a ideia de que como cristã não seria bonito aparentar para as pessoas que eu, como cristã, uma ministra de louvor, líder do meu grupo de louvor, estaria passando por aquela situação, sendo que eu sempre jejuei, eu orava, eu tinha o meu tempo de devocional, então por que eu estava vivendo aquilo? Afinal de contas, eu parava para pensar e falava, Deus, mas eu não era tão terrível assim para o meu marido me largar, eu cometia erros, eu cobrava carinho, atenção, mas poxa vida, tudo que eu podia fazer por ele, eu fazia e mesmo assim ele escolheu me largar, né, me deixar, o divórcio. Mas aí, amados, passados 5 meses que o Rodrigo tinha saído de casa, o Espírito Santo falou comigo que ele tinha sido enfeitiçado. O quê? Enfeitiçado. Eu não acreditava em feitiço, até porque eu aprendi que feitiço não pega em crente. E eu, dentro da igreja, há 14 anos, é claro que o feitiço não ia pegar na gente, né? Eu e o meu marido. Só que aí que tá, amados, a palavra de Deus vai nos dizer que naqueles que estão firmes no Senhor, realmente esse tipo de obra não pega. Mas e naqueles que estão dentro da igreja, achando que estão firmes no Senhor, mas que na verdade estão mais longe do que imaginam dele? Bom, amados, esse é um tema muito importante para nós, porque quando eu comecei a minha busca em Deus para entender o porquê de toda aquela situação, uma das coisas que Deus me mostrou foi a questão da idolatria. E eu, como assim? Cristã, evangélica, 14 anos dentro da igreja, eu não adorava santos, eu não adorava imagens, mas é aí que tá, amados. A gente se engana quando a gente julga os nossos amigos aí católicos, ou quando a gente julga os budistas, ou essas outras religiões que fazem esses ídolos, né, para adorar. E a gente julga eles falando que eles não podem fazer isso, mas e nós? Sabia que nós também temos vários outros ídolos que muitas vezes não acreditamos ser ídolos, mas são. E é por isso que nós precisamos falar sobre o tema de hoje, quando o cônjuge se torna um ídolo. Bom, para começar a nossa reflexão de hoje, já vai abrindo aí sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 20 e nós vamos ler aqui alguns versículos para a gente poder fazer a introdução da nossa reflexão, amém? E a palavra de Deus vai dizer assim:
Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pois é, queridos, a palavra do Senhor ela é muito clara e muito explícita para nós, de que nós não devemos fazer, então, nenhum tipo de ídolo. Mas e quando esse ídolo não é apenas uma imagem de escultura, mas uma imagem que eu crio de alguém que eu gostaria muito de ter? Bom, no dicionário nós vamos ver que existem alguns significados para ídolo. E ídolo pode ser uma imagem que eu crio de uma divindade que eu começo a adorar, a prestar culto, como se ela realmente fosse uma divindade. Ou também pode ser um objeto que eu acredito que tem algum tipo de poder que Deus tem. Ou também pode ser uma pessoa. E quando eu transformo uma pessoa em ídolo? Mas como assim, Alessandra? Pessoas não têm poder. É aí que está o X da questão. Elas podem não ter um poder para realizar milagres, sinais ou maravilhas na nossa frente, mas elas têm o poder de nos tornar dependentes dela. E isso, é claro, está na nossa mente e naquilo que a pessoa faz com o poder de manipulação que muitas vezes ela tem. Bom, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da idolatria, porque a idolatria, ela não começa só naquilo que eu faço como algo material, mas ela está principalmente naquilo em que eu entrego o meu coração. Sabia disso? A palavra vai nos contar a história de Abraão e vai dizer que Abraão desejava muito ter um filho, mas Sara era estéril. E um dia eu estava conversando com a Michelle no telefone e ela falou comigo assim: Ale, entrega o seu Isaac para Deus. E eu falei: meu Isaac? Mas quem é o meu Isaac? E o Senhor me deixou muito claro que o Rodrigo era um ídolo que eu tinha criado. Era alguém que eu desejava muito ter na minha vida, assim como Abraão desejava ter Isaac. Eu desejava ter um marido que me tratasse como meu avô me tratava. Eu desejava ter um marido que cuidasse de mim, alguém que fosse o meu príncipe encantado. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu, desde criança, ouvia as pessoas falando sobre os príncipes das princesas da Disney, né? Aqueles que viriam num cavalo branco. Eu conheci o Rodrigo numa bicicletinha amarela bem velha, mas eu visualizei tudo e eu criei na minha mente o marido que eu queria ter. E daí vieram muitas e muitas frustrações dentro do meu casamento, né? Você já pode imaginar aí mais ou menos o que eu passei. Mas tudo isso porque eu criei uma imagem de algo que eu desejava ter. E aí o que aconteceu? Eu fui frustrada, mas eu acreditava que Deus poderia transformar o Rodrigo naquela imagem que eu um dia criei e desejei ter. Bom, amados, Deus não faz isso. Deus quer que nós amemos as pessoas como elas são e não como nós desejamos que seja. Então aí está o primeiro ponto de você transformar o seu cônjuge no seu ídolo, porque você vai querer que ele seja algo que ele não é e você vai colocar na conta de Deus aquilo que você quer que o seu cônjuge seja, faça, entendeu? Que ele haja daquela maneira e Deus não vai fazer isso. Porque Deus já criou o seu cônjuge daquele jeito e Ele quer que você aprenda a amá-lo com as falhas, com os pecados que ele comete, com os erros. E isso é muito importante.
E no domingo eu estava assistindo o culto e durante a pregação do pastor, gente, é incrível como Deus tem falado comigo nos cultos, mesmo não sendo muitas vezes aquilo que o pastor está pregando, mas naquele momento ali que eu estou entregue no altar do Senhor ali, que eu estou ali ouvindo a pregação, concentrada na palavra, o Senhor começa a falar diretamente comigo sobre temas que Ele quer que eu traga para vocês. E Ele falou comigo sobre o versículo que está lá em Mateus, capítulo 6, verso 21, que vai dizer assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, amados, a palavra de Deus, os versículos 19 ao 21, Jesus vai falar a respeito dos tesouros que nós devemos acumular. E ele vai dizer que não devemos nos preocupar em acumular tesouros aqui na terra. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Ele está falando sobre algo que é valioso, sobre tudo aquilo que tem valor para nós. E sobre o que então ele quer falar conosco aqui? Ele quer falar sobre voltarmos essa atenção, esse cuidado, esse desejo de acumular coisas preciosas para nós e valiosas para nós, não aqui neste mundo, mas no reino de Deus. Então aqui, Jesus está dizendo que nós não precisamos ficar preocupados com as coisas deste mundo, mas que nós devemos estar com o nosso coração focado em algo muito maior e melhor que Deus pode nos proporcionar. E no versículo 21 ele vai dizer: pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Como assim? Aonde estiver o meu tesouro, ali estará meu coração. Ou seja, aonde eu colocar mais valor, aquilo que eu der mais valor, ali vai estar o meu coração. Amados, os fariseus, eles caíram e pecaram muito nisso. E por quê? Porque o coração deles estava voltado para a mentira, estava voltado para as riquezas, estava voltado totalmente para este mundo. Eles queriam ter mais e mais coisas neste mundo, se esquecendo que o foco não era aqui, mas nos céus. Então, amados, o que acontece? Quando eu entrei ali no meu processo de deserto, no meu processo ali com Deus, o meu tratamento com Deus, o Senhor começou a me falar sobre isso, sobre a questão de idolatrar o meu cônjuge, sobre a questão de colocar o meu cônjuge acima de Deus, as vontades do meu cônjuge acima de Deus. É claro, amados, que eu cuido do meu cônjuge. Hoje mesmo eu perguntei para ele: amor, o que você quer almoçar? E ele me falou: queria comer um filé à parmegiana. Eu fui lá, eu comprei todo o material, fiz tudo, coloquei a mesa, tudo bonitinho, porque é bom agradar aquele que a gente ama. Mas em primeiro lugar vem o reino de Deus. Então, antes do meu marido, eu fiz o meu período de leitura bíblica, eu tive o meu tempinho ali com Deus, eu ouvi os meus louvores, e é muito bom fazer isso, amados. Pois onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E é muito engraçado, porque lá em Mateus capítulo 12, Jesus também vai falar uma outra coisa muito importante. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 12, versículo 34. Lá na parte B, ele diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Pois é, nós não conseguimos entender, mas muitas vezes as nossas brigas com os nossos cônjuges vêm de algo que nós estamos guardando no nosso coração. E olha só, amados, Jesus, ele vai dizer bem assim: do que há em abundância no coração. Ou seja, quanto mais eu tenho de alguém no meu coração ou de algo no meu coração, mais isso eu vou oferecer. Quando eu torno o meu cônjuge um ídolo, e quanto mais eu me encho dessa necessidade de ter o meu cônjuge dentro de mim, preenchendo as minhas necessidades, preenchendo as minhas carências, isso traz um problema para mim. E por quê? Quanto mais eu tenho de algo, de alguém que não é Deus,
mais disso eu vou trazendo para fora, mais disso eu vou externar. Como assim? Quanto mais brigas eu tenho com meu cônjuge, mais brigas eu coloco para fora. Quanto mais raiva, quanto mais tristeza, quanto mais dor, mais disso eu vou colocando para fora. Não é à toa que no tempo de deserto, para nós que colocamos o nosso cônjuge ali num pedestal, né? A gente vive essa necessidade tão grande, essa dor tão grande e essa carência de ter aquela pessoa de novo. Mas, à medida que vamos nos enchendo de Deus, Deus vai trazendo de novo a alegria, o refrigério e o conforto. E uma das coisas que eu não observava no começo do meu deserto, mas que as minhas filhas começaram a pontuar para mim, era o tanto que eu falava do Rodrigo. E eu falava mal assim, tipo assim. Elas me perguntavam: mãe, o que será que meu pai tá fazendo? Aí eu falava assim: aposto que ele tá fazendo alguma coisa que ele ama fazer, né? Claro, porque ele trocou a nossa família para ficar lá fora. Amados, eu não percebia isso. Mas isso eram coisas que as minhas filhas vieram falando para mim depois que o Rodrigo voltou para casa, principalmente. Então, assim, são coisas que a gente vai falando, por quê? Porque nós estamos cheios daquilo. Estamos cheios da pessoa que nós endeusamos, que nós visualizamos um dia e idolatramos. E não percebemos que estamos fazendo isso. Consequentemente, prejudicamos pessoas ao nosso redor sem perceber. Pois como Jesus vai dizer, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Então nós precisamos tomar muito cuidado e encher mais o nosso coração com as coisas de Deus, para que sim, o nosso tesouro esteja voltado para o lugar certo e para que assim o nosso coração também produza frutos bons e agradáveis a Deus. Porque lá no verso 35, Jesus também vai dizer assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Existe um tesouro de fato e nós devemos buscar colocá-lo, depositá-lo, enterrá-lo no lugar certo. Devemos procurar, sim, é claro, conquistar e valorizar coisas que são importantes para nós. Mas tudo deve ter um limite. E em primeiro lugar, deve vir o reino de Deus. E amados, cuidado, muito cuidado com o tipo de ídolo que vocês criam sem muitas vezes perceber ou muitas vezes negligenciando, dizendo para si mesmos que não é um ídolo. Não, não tem nada disso. Eu só amo muito meu marido. Eu só amo muito a minha esposa. Amados, a palavra diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, que foi o que nós lemos aqui em Êxodo 20. Portanto, em primeiro lugar vem o nosso Deus e em segundo lugar as demais coisas. E olha só, o que Jesus vai dizer também lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui está dizendo que primeiro devemos buscar o reino de Deus, ou seja, o nosso tesouro primeiro tem que estar lá, e a sua justiça. Como assim? Devemos procurar fazer o que é certo, aquilo que a palavra nos ensina, fugir de toda mentira, de todo adultério, de todo o engano, de toda malícia e focarmos naquilo de bom que Deus tem para nós. E todas as demais coisas. O que são as demais coisas, amados? As coisas que nós precisamos desse mundo, as coisas que nós queremos deste mundo, essas coisas nos serão acrescentadas. Portanto, amados, entreguem definitivamente o coração de vocês ao Senhor. Deixe que Ele faça as coisas. Como a Michelle um dia falou para mim, entrega esse Isaac, entrega esse ídolo que você criou, que um dia você desejou tanto e que tem te afastado de Deus sem você perceber. Porque a idolatria é um pecado que nos afasta terrivelmente de Deus e que muitas vezes nos engana de tal maneira que ela mesma
mente para nós dizendo que não tem nada a ver, nós estamos sim servindo e adorando a Deus, como aconteceu com o povo de Israel aqui, ó, na palavra de Deus, nós vamos ver isso. Não, é claro que não, nós servimos a Deus, vocês, profetas, Isaías, Jeremias, Malaquias e por aí vai, vocês é que estão errados. Preferimos esses outros profetas que falam o que nós queremos ouvir a vocês que vêm fazendo acusações que com certeza não são de Deus, porque não são as palavras que agradam o nosso ego. Perigoso isso, né, amados? Então tomem muito cuidado e peçam a Deus para mostrar para vocês, em nome do Senhor Jesus, se vocês transformaram o cônjuge de vocês em ídolo, porque se vocês fizeram isso, eu creio, assim como Ele fez na minha vida, Ele vai poder ajudar vocês a lidar com tudo isso e a colocar o seu cônjuge no lugar de honra que ele merece por ser o seu marido ou a sua esposa, mas acima dele está o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso maravilhoso e soberano Senhor. Amém? Ó, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e uma boa noite para todos.